Olá, hoje vamos mergulhar numa ideia, assim, fundamental que guia a proteção ambiental aqui no Brasil. Quem polui, paga a conta. Parece direto, né? Mas, as ramificações são bem complexas. Exatamente. A gente está falando do princípio do poluidor pagador, o PPP. E olha, não é só um ditado, é um pilar do nosso direito ambiental. E temos bastante coisa para olhar hoje, né? Leis-chave, tipo a Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição de 88, claro, e como os tribunais superiores, STF e STJ, têm, digamos, moldado esse princípio. Isso, e também como a fiscalização atua, né? Como isso sai do papel. A nossa ideia aqui é ir além do básico, entender a lógica mesmo, como ele tenta evitar o dano e, bom, se não der para evitar, como ele garante a reparação. É sobre responsabilidade, né? E quem arca com os custos de proteger o ambiente. Isso mesmo. Ok, então, começando pelo começo. O básico do princípio do poluidor-pagador é que os custos da poluição, eles não devem ser, digamos, socializados, né? Quem causa o problema é que tem que internalizar esse custo. Perfeito. Mas, olha, é super importante tirar uma ideia errada da frente. Não é um pague para poluir, de jeito nenhum. A função principal é preventiva. A lógica é forçar que os custos ambientais de prevenir, de controlar, de reparar um possível dano entrem na conta de quem produz. Ah, entendi. É para fazer a poluição pesar no bolso, para não valer a pena. Exatamente. Se poluir fica caro, a empresa tem um incentivo econômico para buscar tecnologia limpa, para ser mais eficiente, para controlar melhor os riscos. A proteção vira parte do negócio, entende? Uhum. E claro, tem a segunda função, que é reparatória. Se mesmo assim, né, o dano acontecer, Aí quem poluiu tem que limpar tudo. Restaurar, compensar. integralmente, a lei busca isso, que o responsável cubra todos os custos para tentar voltar ao que era antes, ou, se não for possível, restaurar para compensar aquela perda ambiental. E essa ideia que a gente vê sendo discutida lá fora há tempos, ela já está na nossa lei faz muito tempo, né? Bem antes da Constituição de 88. Sim, sim, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, olha só, já trazia isso bem claro. Um dos objetivos da lei era justamente impor ao poluidor a obrigação de recuperar ou indenizar. E um ponto importantíssimo, essa mesma lei já trazia a responsabilidade civil objetiva para o dano ambiental. Responsabilidade objetiva. Relembra pra gente, isso é quando não precisa provar a culpa, né? Exato, é um divisor de águas no direito ambiental brasileiro. Para ter o dever de reparar ou indenizar um dano ao meio ambiente, basta provar o dano em si e a ligação, nexo com a atividade. Não entra na discussão se a empresa foi descuidada, se teve intenção, o dano aconteceu por causa da atividade. Então tem que reparar. Isso, nossa, facilitou muito a responsabilização na prática. Entendi. E a Constituição de 88, então, ela veio para dar um peso ainda maior para tudo isso. Veio para colocar a proteção ambiental num lugar de destaque, como direito fundamental. O famoso artigo 225, que todo mundo conhece, né, garante o meio ambiente equilibrado para todos, e o PPP é visto como, assim, uma ferramenta essencial para bancar essa garantia. A Constituição meio que diz, olha, o custo da proteção não é só do governo. Quem usa recurso ou gera risco tem que participar. E tem até exemplos na Constituição, né? Aquela parte da mineração que tem que recuperar a área. Perfeito. Esse é um exemplo clássico do PPP na veia. E tem também o parágrafo 3º desse artigo 225, que é outro pilar. É ele que estabelece a famosa tríplice responsabilidade ambiental. Ah, essa é famosa mesmo. Como ela funciona na prática? Significa que uma única ação que prejudica o meio ambiente pode gerar problemas em 3 áreas diferentes. E elas são independentes uma da outra. Olha só. Primeiro, a civil, que é essa obrigação de reparar o dano, que a gente viu que é objetiva, é onde o PPP mais se destaca. Segundo, a administrativa. Aqui entram as multas, os embargos, as apreensões, que os órgãos ambientais, tipo IBAMA, aplicam. É o poder de polícia do Estado. E terceiro, a penal. Se aquela ação também for considerada crime ambiental pela lei,
o responsável pode responder a um processo criminal mesmo, com risco de pena e tudo mais. E o pulo do gato é que uma coisa não exclui a outra. Tipo, pagar multa não livra de ter que reparar o dano. Exatamente esse o ponto. Uma absolvição no crime, sei lá, por falta de prova da intenção, não serve de desculpa para não reparar o dano na área civil, porque a responsabilidade civil, lembra, é objetiva. As três podem correr juntas pelo mesmo fato. Entendi. A base legal tá clara. Agora vamos para os tribunais. Como o STJ e o STF, que costumam dar a palavra final, né, interpretaram isso? Eles devem ter refinado muita coisa. E como? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teve um papel, assim, crucial para detalhar a responsabilidade civil ambiental. Uma das coisas mais fortes foi consolidar que essa responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco integral. O risco integral. Parece ainda mais duro que a objetiva normal. Qual é a diferença prática disso? É um aperto bem grande. Na responsabilidade objetiva comum ainda cabem algumas defesas, sabe? Tipo, provar que o dano veio de algo totalmente fora do controle, imprevisível, tipo um caso fortuito, uma força maior, sei lá, um raio que causa um vazamento. Em outras áreas, talvez isso livrasse a empresa. Mas no ambiental, não. Pela teoria do risco integral, que o STJ adotou para o dano ambiental, não. Se a sua atividade pode gerar risco para o ambiente e ela causa um dano, o dever de reparar existe, ponto. Não adianta vir com desculpa de desastre natural, culpa de terceiro, a responsabilidade continua lá. A ideia é: quem lucra com algo potencialmente perigoso tem que assumir todos os riscos daquilo, até os mais inesperados. Nossa, isso realmente joga todo o peso em quem desenvolve a atividade. E tem outra decisão do STJ que sempre dá o que falar, a tal da obrigação propter rem. Ah, sim. Essa mexe muito com o dia a dia. Propter rem quer dizer própria da coisa. O STJ firmou o entendimento de que a obrigação de reparar o dano ambiental, ela segue o imóvel, ela meio que gruda na propriedade. Peraí, como assim? Se eu compro um terreno, uma fazenda, sei lá, uma fábrica antiga, eu posso acabar tendo que pagar por uma contaminação feita pelo dono anterior, mesmo sem ter nada a ver com a poluição original? É exatamente essa a consequência. Mesmo que o problema tenha sido criado décadas atrás por um antigo proprietário, quem responde pela reparação perante o poder público, perante a sociedade, é o dono atual. Ele que tem que resolver o passivo ambiental que veio junto com o imóvel. Caramba, imagina o susto para quem comprou um imóvel sem saber disso. A importância de fazer uma auditoria ambiental antes de fechar negócio deve ser gigantesca. Nossa, fundamental. É um risco financeiro real. Claro, né, o dono atual que paga a conta da reparação pode depois tentar cobrar de quem causou o dano lá atrás numa ação de regresso. Mas se conseguir achar, provar, para o Estado, para o Ministério Público, quem está na mira é o dono atual. A súmula 623 do STJ, inclusive, reforça essa ideia da obrigação ambiental ligada ao bem. Entendi. E ainda no STJ tem a questão do ônus da prova, né? Quem tem que provar o que num processo sobre dano ambiental? Isso, a súmula 618 do STJ, basicamente nas ações civis públicas por dano ambiental, a regra geral é inverter o ônus da prova, ou seja, não é quem acusa, geralmente o Ministério Público, que precisa provar, tintim por tintim, que a atividade daquela empresa causou dano. É a empresa, o réu, que tem que provar que a sua atividade não causou dano ou que não tem nada a ver com o problema. Isso ajuda muito a defender o meio ambiente na justiça, porque às vezes provar essa ligação causal em questões ambientais é bem complicado tecnicamente. Faz sentido. O STJ foi bem rigoroso, então. E o Supremo, o STF? Qual foi a grande contribuição deles nesse tema? Olha, a decisão mais impactante do STF, sem dúvida, foi sobre a imprescritibilidade da reparação civil do dano ambiental. Isso foi, no caso super importante, um recurso extraordinário, o EE 654.833, que virou o tema 999 de repercussão geral. Ou seja, a decisão vale para todos os casos parecidos no país inteiro. Imprescritível. Quer dizer que não tem prazo. A cobrança dessa reparação nunca acaba? Exatamente isso.
A tese que o STF fixou é bem direta. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Traduzindo, a obrigação de consertar o estrago ambiental na esfera civil, recuperar a área, indenizar, etc., nunca prescreve. Não importa se o dano é de 5, 20, 50 anos atrás. Aquela dívida com o meio ambiente continua existindo até ser paga, até o dano ser reparado. Nossa, isso é muito forte. É como se fosse uma conta que nunca fecha enquanto o problema não for resolvido. É uma boa forma de ver. Passa a mensagem de que o dano ambiental afeta o futuro, né? E que o tempo não pode simplesmente apagar a obrigação de restaurar o equilíbrio. Mas atenção, um ponto importante. Essa imprescritibilidade é só para reparação civil do dano. Ah, bem lembrado. E as outras responsabilidades? Multa administrativa, crime ambiental. Essa sim tem prazo para acabar. Prescrevem. As multas do IBAMA, por exemplo, geralmente prescrevem em 5 anos, tem lei para isso. E os crimes ambientais também têm seus prazos prescricionais lá no Código Penal. A imprescritibilidade é uma característica especial da obrigação civil de reparar. Entendi. E o STF também confirma aquela história da tríplice responsabilidade que está na Constituição. Confirma sim. O Supremo sempre reforça que as esferas administrativa, civil e penal são independentes, como manda o artigo 225, parágrafo 3º. Uma não depende da outra para acontecer, principalmente a civil, que tem essa base objetiva e agora essa imprescritibilidade. Com essa base toda, legal, e dos tribunais, tão forte, como isso vira realidade no dia a dia? Quem é que aplica o princípio do poluidor-pagador na prática? Quem está na linha de frente são os órgãos do CISNAMA, né, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Em nível federal, principalmente o IBAMA e o ICMBio. Nos estados, cada um tem seu órgão ambiental, CETESB em SP, INEA no Rio e por aí vai. E os municípios também para questões locais. Eles usam o chamado poder de polícia ambiental. E como eles usam esse poder para aplicar o PPP? Quais são as ferramentas? Olha, dá para pensar em 3 jeitos principais. O primeiro, e talvez o mais importante, é o preventivo. É o licenciamento ambiental. Antes de uma atividade que pode poluir começar a funcionar, ela tem que ter licença do órgão ambiental. E para conseguir a licença, ela tem que mostrar que vai controlar os riscos. E impõe um monte de condições, de controles para evitar ou diminuir o impacto. O custo para fazer esses estudos, para instalar os equipamentos de controle, para cumprir as exigências da licença, tudo isso já é o poluidor-pagador agindo para prevenir. Entendi. É o pagar para não poluir, na prática. E se a empresa pisa na bola, descumpre a licença, causa um dano que não estava previsto? Aí entram as outras formas mais na linha repressiva. Primeiro, a fiscalização e autuação. Os fiscais vão lá, olham, recebem denúncia, monitoram. Se pega uma infração, poluição, desmatamento sem licença, algo fora do que a licença permite, eles podem autuar. E aí vem as sanções administrativas. Multa, que pode ser bem alta. Imagina. Embargo da atividade, apreensão de máquinas. É o Estado mostrando os dentes administrativamente falando. E a terceira ferramenta é o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Ah, o TAC. É tipo um acordo. Isso. É muito usado pelo Ministério Público, mas os órgãos ambientais também fazem. Em vez de partir direto para um processo judicial que pode demorar anos, chamam um infrator para conversar e propõem um acordo. E o que entra nesse acordo, geralmente? Normalmente, a empresa se compromete a parar com a irregularidade na hora, a fazer o que for preciso para corrigir o problema e, claro, a reparar todo o dano ambiental que causou, seguindo um plano, um cronograma. Se cumprir tudo direitinho, pode se livrar de algumas multas ou processos. Mas se não cumprir o TAC, aí a multa costuma ser mais pesada ainda. É uma forma de tentar resolver o problema ambiental mais rápido. Entendi. Licença para prevenir, fiscalização para reprimir e TAC para ajustar. Parece um ciclo, né? Mas sempre ficam os pontos que podem gerar confusão. Tipo a diferença entre poluidor-pagador e usuário-pagador. Parece a mesma coisa. Soa parecido, mas a lógica é diferente. O poluidor-pagador, que a gente está falando aqui, foca no custo da poluição ou do risco de poluir. A ideia é,
Você gera um problema, dano, risco, então você paga para evitar ou consertar. Já o usuário pagador tem a ver com o pagar pelo uso de um recurso natural que é de todo mundo, mesmo que usar esse recurso não seja, em si, poluir. O exemplo mais claro é a cobrança pelo uso da água de um rio. Uma indústria que capta água para usar no processo dela paga por essa água, paga pelo serviço que a natureza está prestando. O dinheiro geralmente volta para cuidar daquela bacia hidrográfica. Ah, entendi. Um paga pelo estrago ou risco, o outro paga pelo uso do bem natural. Boa distinção. E outro ponto para reforçar, a tal da independência das esferas. É fácil cair na tentação de achar que se foi absolvido no crime, tá tudo certo. E é um erro perigoso. A responsabilidade civil ambiental, justamente por ser objetiva, baseada no risco integral e agora imprescritível, ela corre numa pista própria muito autônoma. A empresa pode ser inocentada no crime por falta de prova de dolo, pode ter uma multa administrativa cancelada por algum erro no processo, mas ainda assim ser obrigada a reparar todo o dano ambiental na justiça civil. Uma esfera não limpa a outra automaticamente. Então, para a gente amarar tudo isso, vamos só recapitular rapidinho as características principais dessa responsabilidade civil ambiental no Brasil, que parece ser o ponto central de tudo isso. Vamos lá, é um bom resumo para fechar. 1. Ela é objetiva. Não precisa provar culpa. Só o dano e a ligação com a atividade. 2. Baseada no risco integral. Esquece as desculpas de caso fortuito ou força maior. O risco é todo de quem faz a atividade. 3. É propter rem. A obrigação de reparar segue o imóvel, pega o novo dono. 4. É solidária. Se mais de um poluiu, todos respondem por tudo. Quem cobra pode escolher de quem cobrar o valor total. 5. É imprescritível. A obrigação de reparar o dano, na esfera civil, não some com o tempo. Decisão do STF. 6. E via de regra, tem ônus da prova invertido no processo. Quem é acusado é que tem que provar que não poluiu. Ufa. É um pacote bem forte mesmo. Fica muito claro que o princípio do poluidor-pagador aqui no Brasil não é só discurso. É uma máquina jurídica, assim, complexa, potente, com um alvo bem definido. Proteger o meio ambiente, fazendo quem gera o risco ou o dano pagar a conta. E as decisões dos tribunais deram um gás enorme para essa máquina funcionar. Sem dúvida nenhuma. E talvez a reflexão que fica, juntando tudo isso, é sobre o impacto a longo prazo. Pensa bem, se a obrigação de reparar um dano ambiental gruda no imóvel para sempre, propter rem, e se o direito de cobrar essa reparação nunca acaba, imprescritibilidade civil, o que isso significa para o valor da terra no Brasil? Como isso deveria mudar a forma como se pensa em investimento, em planejamento urbano, na agricultura, na indústria? Essa responsabilidade ambiental que a gente criou, que é eterna e portátil, como será que ela vai, quietinha, redesenhar o uso do nosso território nas próximas décadas? Uma pergunta em tanto para a gente terminar essa conversa, deixa muita coisa para pensar, né? Sobre as consequências mais profundas desse princípio para o futuro do país.